Fala, meu povo! E aí? Só os bateristas. Essa aula é exclusiva só para vocês. Vamos tentar fazer essa conexão é, diretamente só com os bateristas. O que é que vocês dizem? Aula direcionada para vocês. Top? Então, a primeira recomendação que eu falei foi sobre ter uma baqueta, né? Uma baqueta balanceada. De preferência uma 7A, né? Sendo ela, pronto, um pouco mais fina, né? Que é a mais ideal para ser usada dentro da igreja. Tem vários tipos de baqueta, vários formatos, mas essa aqui seria um mais conhecido, né? Então, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, a baqueta. Segundo, seria uma forma de você ter resposta, que no Brasil isso aqui é conhecido como pulsômetro, e aqui em Portugal eu consegui essa borracha, né, para fazer isso, colada na madeira. Pronto. Então, é uma das formas da gente conseguir fazer isso para poder, quando a gente bater, a gente ter o tempo de resposta, né? Então, a batida vai facilitar em vez de onde não tem resposta. Pronto. A ideia da aula hoje realmente é inicial, né? Sobre baterista, uma aula mais focada em exercícios e treinamentos. E uma das coisas que eu tenho na minha cabeça é o seguinte: quando a gente está começando na bateria, é igual academia. A gente às vezes quer acelerar as coisas sem ter o, o tempo do processo. Então, por exemplo, eu vou começar ao treino, o exercício, a atividade. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alongar. Nós que somos bateristas temos o quê? A baqueta, as mãos como instrumento. Os nossos pés também, mas muito mais o movimento acelerado, geralmente é as mãos. Então, o que é que eu faço? Eu pego a baqueta, viro ela ao contrário, pego aqui, ó, fecho aqui o punho, fecho o outro punho, fechando as duas mãos, e faço um movimento torcendo. Eu não solto a baqueta não escorrega da minha mão, ela está bem firme, e eu viro ela. A baqueta ela não vira, se você ver, ela está bem fixa. E aí você vai girando, ó, até você tem a sensação até que você vai quebrar a baqueta, mas não é. Você vai soltando um pouco a mão, soltando, afrouxando um pouco, até ela virar. Girou, isso aqui você já tem torcido o seu braço direito e ter alongado. E agora você vai entrar com o seu braço esquerdo, ó. Você vai dar uma girada até onde você aguentar. Voltou, mesmo movimento, só que ao contrário. Voltou. Isso aqui, ele faz um alongamento tanto do posterior, do antebraço e do punho, né? Então, esse é o primeiro movimento. Segundo movimento nessa mesma pegada, tem a pegada supinada, a pegada pronada. A pegada aqui, você vai virar, como a gente fez, só que agora a gente vai fazer por trás do pescoço, então por trás da cabeça. Então você vai para cá e você vai tentar girar aqui, ó, para ele movimentar tanto a questão dos ombros, como a questão do pescoço e tudo, ó. Pegou, ó, voltou, girou e foi lá atrás. Isso por quantos segundos? De 30 a 60 segundos, que é o mínimo para você aquecer o músculo, aquecer a parte daqui, né? Dessa parte, desse mesmo movimento, você pode também tensionar para cima, que é o mesmo movimento que a gente fez, só que a diferença desse primeiro para esse terceiro é que o primeiro eu fui com força. Eu seguro, pressiono de tal coisa que, ó, talvez não dê para ouvir por causa da captação, mas chega a madeira a ranger de tão forte que eu faço. Já nesse, você pode ver que o movimento ele é mais flexível, mais simples. É só para realmente movimentar as mãos, certo? Pronto. Baqueta local. Vamos para as mãos. Movimento
de punho para baixo, punho para cima, punho para cima, punho para baixo, punho para o lado, outro lado, um lado, outro lado. Quantos segundos? A mesma coisa. Geralmente, os punhos eu faço 10 ou 20 segundos, tanto um lado como outro lado. Por quê? Porque é a execução que você vai fazer, certo? Tem pessoas que estalam os dedos, eu já particularmente não faço muita coisa. Pode ser um movimento de articulação, talvez, né? Então você está aqui, um movimento do punho. Então, se você faz esse movimento e você sente ele estalar, tá tudo bem. Você tá, é a cartilagem que está fazendo a movimentação. Ah, é bem, mas eu faço um movimento mais dói. Aí é uma coisa a ser estudada, porque pode ser um princípio de Lé ou Dó, né? Que são movimentos repetitivos que você faz no trabalho, no computador, na escola, enfim. Então vamos lá. Fiz o alongamento. Você pode fazer outros tipos de alongamento. Alongamento já cotovelo, subir aqui atrás, quem tem problemas de, vamos falar de ombros, de costa, articulações, pronto. Isso aí já é uma coisa à parte. Parte muscular que a gente mais usa é daqui para baixo. Se quiser fazer movimentações assim ou articulares, isso está a seu critério. Não, eu posso fazer também, mas para não prolongar muito a aula aqui. Então vamos lá. Fizemos o alongamento. Qual vai ser a primeira atividade? A primeira atividade vai ser o exercício. Só que antes de fazermos o exercício, vamos passar pela parte mais básica. O que é o mais básico, Heber? Princípio da pinça. Então, aqui é a pinça. Com o seu polegar e seu indicador. Então, a pinça é onde segura a baqueta. E os outros três dedos, eles fazem como apoio. Então, aqui, eles sempre vão apoiar a pinça. Então, esses dedos, eles não ficam presos à baqueta. A baqueta não fica imóvel. Ela não fica fixa. Ela fica presa pela pinça, mas ela tem mobilidade. Porque esses três dedos é onde vão dar a velocidade para a nossa baqueta. E o nosso movimento é um movimento em que o punho ele vem de cima para baixo, de cima para baixo. Nunca é de lado e nunca é invertido. Que como é invertido? O seu movimento de ângulo ele não é suficiente. Tá aqui, ó. Se você, mas eu já aprendi a tocar assim, ou então eu já vi pessoas tocando assim. E tá tudo bem. Só que o que é que vai acontecer quando formos ganhar velocidade, a sua baqueta, ela não tem ângulo para movimentar, ela vai ficar presa aqui, ó, entre as mãos. Já nesse movimento aqui, quem vai fazer o movimento é os dedos. Então os dedos eles vão trazer esse movimento da pinça para o quê? Quando você começar a acelerar, o seu punho não vai cansar e você vai ter mais mobilidade na baqueta se você quiser fazer um ritmo ou fazer alguma movimentação diferenciada. Já aqui, você pode até fazer, só que vai chegar um momento que vai doer o punho e você não vai ter mobilidade dentro da mão, ok? Então, isso aqui pode ser uma coisa muito simples, muito básica, mas que muitos bateristas erram, porque, por exemplo, você está tocando uma música e você quer acelerar ou aumentar a velocidade, mas você não vai conseguir. Por quê? Aquele movimento vai precisar que você tenha mais velocidade, mais flexibilidade. E esse movimento da baqueta vai chegar um momento que ela vai lhe impedir de crescer. Então, esse movimento é o movimento correto. Ok? Então, partindo disso, aprendemos sobre a pinça, auxiliares, movimento correto, movimento do punho, braço nunca vai estar esticado e nem colado 100% aqui no quadril ou cintura. Ele sempre vai estar um um ângulo, vamos dizer assim, 45 graus, em que o movimento vai ser
assim. Você não está nem colado, nem muito para frente, nem muito fechado. Então, é um movimento meio que talvez até natural, certo? E a baqueta, ela sempre vai estar no ângulo mais ou menos assim. Vamos falar isso aí, não sei, de 60 graus, 90, 45, 60. Quer dizer que ela está fazendo um V em movimento para você, ok? Por que, Heber? Porque esse movimento, a baqueta, ela sempre vai estar em partida batendo no mesmo lugar ou próximo um do outro. Quando você for para o instrumento, ela vai estar. Porque vai facilitar para que você toque e não esteja distante. Quando você for fazer as alternadas, você for trocar entre um bumbo, entre um surdo, entre um tom, você vai poder fazer e ficar mais fácil a questão da independência. Tudo certo? Partindo de tudo que a gente já aprendeu até agora, o que é que a gente vem? A gente vem para o exercício. O que é o exercício, Éder? O exercício mais básico que tem na bateria. Por que o mais básico? Porque a gente precisa começar de um ponto, da onde a gente está, para um ponto ainda, para um ponto para onde a gente vai. Daí o que acontece? Se eu estou aqui, todo o tempo que nós temos, vamos contabilizar os 4 tempos, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qual é o movimento? O movimento sempre de quê? Eu vou começar lento, mas a minha cadência, a minha execução é o que mais importa. A minha velocidade não importa. É igual no ginásio. Por que eu comentei no ginásio? Porque você vai pegando peso e aquele peso pode começar com 5, mas você pode terminar com 50. Você pode sair progredindo, crescendo, mas a execução entre os 5 ou 50 é o mesmo. A qualidade daquilo ali que é o mesmo. Então, a perfeição na sua batida, a perfeição naquilo que você está fazendo, é mais importante do que a velocidade que você está fazendo. Muitas vezes você não vai executar aquela velocidade na música, mas você vai ter uma confiança em tudo que você for tocar, porque você sabe que você pode alcançar uma alta velocidade, você pode alcançar ritmos que dependem de uma pegada a mais. Por exemplo, essa música é uma música de Ministério para Sentar. Eu lembro que para pegar essa música eu tive que aprender uma cadência mais rápida para não perder no meio do caminho. Então, como eu já vinha com os princípios fundamentais, as bases, a questão vamos falar assim, da cadência desenvolvendo cada etapa, foi mais fácil de estar ali, entendeu? Então, o exercício que se chama de alternado é o exercício simples, que é exatamente isso dos 4 tempos. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que é que vai acontecer? Vocês vão colocar o metrônomo, pega lá na Google Play, pega lá na Play Store e baixa metrônomo. Começa com um metrônomo de BPM de quanto? Isso aí você já sabe o que é BPM, né? Que é batida por minuto. Vou colocar lá 60, que é uma velocidade bem lenta. Então, tic, 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 tic. Não estou dizendo que é essa, certo? Não sei quanto é 60. É só para vocês se localizarem. Então, tic, 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 tic. Vamos marcar aqui o pé como se fosse o BPM. Tá, 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 tá. Não, isso aí tá rápido. Tá, 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 tá. Tá. Você pode marcar exatamente com as batidas, que vão encaixar nas notas mais fortes, ou pronto, na cabeça da nota. E você pode, depois que tiver já a habilidade de estar seguindo o metrônomo, você vai acelerando de acordo com aquele tempo.
quando eu quis fazer o quê? Eu quis quebrar o tempo para tentar diminuir. Aí eu já me perdi no pé. Então, essas coisas é mais importante você fazer o feijão com arroz do que fazer algo muito acelerado e não conseguir executar. Esse é o tema do produto da obra, ok? Então vamos lá. Bem, já cansei, já sei fazer isso aqui, certo? Se você já sabe fazer isso aqui a gente vai fazer uma progressão em relação à música, porque isso aqui vai se tornar um groove. Então, porque eu só lembro de música antiga, não estou nem lembrando da música nova. Eu lembro de uma música que fazia assim. Tem que eu esqueci a letra. Eu lembro da música, lembro da batida, mas esqueci a letra. Mas vamos lá, voltando para a história para se encaixar. Nesse movimento que a gente está fazendo, o movimento da bateria, da entrada da música era. É o mesmo exercício, só que executado dentro da música. Então, a ideia é essa. Você pegar o exercício, administrar o exercício, sei como executa, sei como faz. Isso está entranhado dentro de mim, porque muitas vezes eu não conseguia ter baqueta, ou na época, quando eu comecei a aprender, então era sempre com a mão. Então, tava ali, ó. Velho, não tenho baqueta. Vai com a mão. O mesmo exercício praticado com a mão. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Para pisar. Ó, o que é que acontece? A música é executada de uma forma simples, mas com um exercício básico e que a gente executou bem. Simples, é isso. É melhor você executar bem um exercício, mas que você sabe lidar com ele na hora da música, na hora da levada, na hora da batida. Existem variações? Existe, claro. Mas, como eu disse, por ser a primeira aula, eu acho que é importante a gente dar uma iniciada assim, porque depois a gente já vai dando umas incrementadas, fazendo algumas coisas. Mas se a gente não pegar o básico, não fez nada. Ok? Eu já sei executar muito bem isso. Pronto, a gente vai executar isso na música. Não peguei bem isso. Pronto. O que foi que eu ensinei? Nós temos que fazer a execução lenta. Então, 1, 2, 3, 4. Ah, mas isso é coisa de criança. A gente aprende inglês lento, academia é lenta, corrida é lenta, tudo é lento. Tem um processo. Mas depois que eu pegar esse... eu consigo fazer isso em 30 segundos. Não, isso é para tu passar 1 hora, tu passar meia hora, 10 minutos, 5 minutos. Tu tem que ter Isso se torna tão automático que tu consiga conversar, falar e ter uma coisa sem perder a nota. E depois que você pegou esse exercício de forma simples, você pode fazer o quê? Acentuações, que são as notas mais fortes. Eu só estou acentuando, eu não estou mudando o exercício, mas eu estou acentuando as notas mais fortes. Ó. Eu vou ter que colocar alguma coisa para aprender isso aqui, para ele ficar andando, mas pela primeira aula tá muito bom, vamos lá.
E minha perna já tá doendo. É bom que a gente vai aqui aprendendo. Então, vamos lá. Exercício. Alteração do exercício, né? Já desenvolvendo e fazendo as coisas. Para quê? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou voltar para o começo que eu falei sobre a pinça. Qual vai ser o movimento? Quando eu quiser acelerar, eu vou fazer o quê? A mola ou a pinça vai ser isso aqui, ó, né? Então, quem vai ajudar a bater aqui? Vai ser aqui. Qual vai ser o exercício? Veja, primeiro exercício é aqui do alternado. Fiz a variação com notas que se encaixam dentro da batida. Terceira variação, terceiro exercício é pegar isso aqui e colocar dentro de uma música. E o quarto exercício é exatamente a movimentação da mão. Por quê? Porque isso aqui também é uma forma de exercício, também é uma forma de aquecimento. É você estar pegando isso aqui e treinando o dedo, o movimento do dedo. Eu faço mais assim por ser mais prático, talvez. Mas o certo seria isso aqui, né? Mas aqui eu tô querendo fortalecer a parte muscular, ok? Então aqui, ó, tal. Aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu estiver cansado, são as duas mãos, né? Tal, só a pinça. Ok? Então pode fazer com os dois, pode fazer assim. Quando eu fizer esse exercício ou essa atividade, eu vou começar a fazer a pinça com um dedo. Então, o que que acontece, ó? Ele vai estar movimentando. Eu não estou movimentando a pinça dá uma fechada aqui, ó, e eu começo a movimentar com esse dedo. Depois com esse, depois com esse. Então fica aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois com os três. Por quê? Porque é isso aqui que vai dar o movimento que a gente está querendo acelerar. Tanto para uma mão como para outra mão. Você sempre vai ter uma mão mais fraca, a minha é a esquerda, e você pode ver que o movimento ele já se torna menos fluido. Ó, ó. Então eu tenho que melhorar muito a mão esquerda, porque a direita ela sempre vai ter mais velocidade. Ok? Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim da nossa aula. Não foi uma aula comprida, é uma aula curta, mas é uma aula bem mais prática, direta e objetiva, com conceitos. A gente começou logo do início, puxando e arrastando tudo isso para a gente chegar no denominador comum, que é exatamente já os nossos paradidos, né? Nossos grooves, os nossos exercícios. Tá bem? Então, ó, foi top. Obrigado, agradeço demais por vocês estarem aqui. Presencialmente não, mas online sempre. E vamos ver o que é que vocês gostaram, o que é que acharam da aula. E foi top, tá bom? Valeu, um abraço e fica com Deus. E vamos embora.